Bendito é o Senhor. Adoramos, adoramos, adoramos. Louvado é o Senhor. Amado, um pouquinho mais em pé, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 4. Evangelho segundo Mateus capítulo 4. Verso 2 e verso 3. Os irmãos da lamparina, por favor. Se fosse Jesus aqui, haja luz, haveria luz. Mateus capítulo 4, verso 2, diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: Se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Muitos jejuaram 21 dias. Muitos estão aguardando um fazer de Deus nas suas vidas, um agir de Deus nas suas vidas. E muitas vezes nós imaginamos que Deus vai resolver os nossos problemas, que as coisas vão resolver. Aí vem o diabo, mande que essas pedras se transformem em pães. E você fica decepcionado. Olha, jejuei 21 dias, olha o que eu ganhei. Uma tribulação maior, uma tentação maior na minha vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, louvamos o Teu santo nome, glorificamos a Ti nesta noite, ó Deus, pela vitória que o Senhor tem dado à igreja, ao povo. Te louvamos, Pai, porque estamos aqui nesta noite, em meio às circunstâncias, louvando e adorando o Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta noite. Fala com a Tua igreja, fortaleça a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos sentar, amados. Depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. Jesus teve fome, né, Nilson? Depois de meio-dia dá uma fome, Nilson. Jesus 40 dias, depois de 40 dias que ele teve fome. E quando você pensa que você, depois do jejum, venci, aparece o diabo para tentar, para desvalorizar, desmerecer o nosso jejum. Transforme essas pedras em pães e coma, sacia a tua fome. Amados, será que aqui Jesus, ele não transformou as pedras em pães para saciar a sua fome? Sabemos que Jesus tinha poder para transformar aquelas pedras em pães. Sabe, amados, somente Jesus, será que poderia transformar pedras em pães? Não, nós também podemos transformar pedras em pães. E muitas vezes, na nossa vida, parece que os desafios são tantos na nossa vida, e parece que a resposta da oração, a resposta do jejum, parece que fica tão fácil na nossa frente tomar uma decisão e transformar a pedra em pão, para resolver o nosso problema, quando muitas vezes não é transformar a pedra em pão para resolver o nosso problema. Mas, amados, nós precisamos saber lidar com as pedras, precisamos saber o que fazer com as pedras. Quando a palavra de Deus fala em pão, é o alimento mais sagrado.
Por isso nós associamos o pão à bênção de Deus para nós. Quando a Bíblia fala em pão, ela fala em bênção para a nossa vida, em solução para os nossos problemas. Mas eu ouvi de um certo pregador uma vez, que quando Deus não muda uma coisa, quando Ele não transforma uma pedra em pão, Ele na verdade quer nos mudar em relação àquela coisa. A verdade é que nós precisamos mudar com relação àquela situação. Em muitas situações nós tentamos fazer aquilo que o nosso coração determina, e muitas vezes o nosso coração nos engana. Ele nos leva a desagradar a Deus muitas vezes, e achamos que é Deus que está falando conosco. Sabe, amados, quando eu olho para a vida de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava, você pode abrir a Bíblia comigo um pouquinho? Quando Estevão estava sendo apedrejado, está lá no capítulo 7. Estevão estava sendo apedrejado. Qual seria a oração de Estevão? O que Estevão deveria pedir naquele momento? A palavra de Deus diz que, no verso 55, que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele mesmo disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes lançaram pedra contra Estevão. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quero dizer para você, amado, que enquanto nos lançam pedras sobre nossas vidas, olhe para o céu, porque é a hora que você vai ver o céu aberto. É a hora que você vai ver a glória de Deus. É a hora que você vai ver o Senhor Jesus assentado à direita de Deus. É nesse momento que nós vemos Deus na nossa vida, quando somos apedrejados. Sabe, amados, precisamos aprender a transformar pedras em pães para o nosso alimento espiritual. Estou falando de alimento espiritual. E eu aprendi uma lição e quero compartilhar com os amados. A minha pregação eu usei para abrir minha pregação, mas eu quero ministrar em Gênesis capítulo 28. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis 28. É onde nós vamos decorrer os ensinamentos para esta noite, as lições para esta noite, para as nossas vidas, diante de pedras, diante de situações difíceis que nós encontramos, enfrentamos, e é mistério que enfrentamos dificuldades, porque somente em meio às situações difíceis, irmãos, é que nós vamos ver Deus. Gênesis capítulo 28. Nós encontramos aqui a história de Jacó. Jacó, ele estava passando por um momento muito difícil em sua vida. Talvez o momento mais difícil na vida de Jacó, aonde ele precisava se reafirmar, aonde ele precisava tomar uma posição na vida dele. Tudo que Jacó havia feito até então era tudo errado. A vida de Jacó estava um desastre, só tinha feito coisa errada. Um homem de Deus, filho de um filho de Deus, neto de um homem de Deus,
E muitas vezes, amados, nós achamos que porque somos filhos de crente, muitas vezes porque eu sou o neto da avó Francisca, está tudo certo na minha vida, e não está tudo certo na minha vida. Não adianta eu ser neto da avó Francisca. Eu tenho a minha vida. E vai ter um certo dia que eu tenho que tomar uma posição na minha vida. Eu tenho que me encontrar. Eu tenho que tomar uma posição. Porque a vida é minha. A avó Francisca está no céu. Mas eu ainda estou aqui, eu tenho que cuidar da minha vida. E Jacó sentiu que ele precisava cuidar da vida dele. Meu avô Abraão está com o Senhor. Meu pai Isaac está para lá. Mas eu tenho que ter um concerto com Deus. A minha vida tem que mudar. Eu não posso continuar como eu estou. Jacó estava então num período que precisava de mudanças. Havia um desentendimento com seu irmão Esaú. E vocês já conhecem, não quero me delongar na história, não quero entrar nessa história, mas nós sabemos que Esaú, seu irmão, tinha intenção de matá-lo, queria matá-lo porque ele havia usurpado, como você entende, não quero entrar nesse mérito, a bênção maior que era a primogenitura. Sabe, amado, por isso Jacó, ele estava fugindo do seu irmão para não morrer. Ele estava fugindo para sobreviver. E eu creio que nessa caminhada ele parou, pensou, a minha vida está errada mesmo, eu preciso mudar. Sabe, amados, então ele fugia para um certo lugar, na casa de seus parentes, em outro lugar. Ele buscava uma esposa para recomeçar a sua vida. Uma família nova. Não tinha mais o pai, não tinha mais a mãe, e ele precisava constituir uma família. Então ele parte para a casa de Labão, para encontrar lá uma esposa e formar uma família. Jacó, na verdade, ele caminhava em direção ao recomeço. E nós vemos aqui nesse texto que durante sua caminhada, cansado, sem forças alguma, sem um lugar, sem uma pousada, sem um hotel, sem uma cabana para descansar, para dormir, a palavra de Deus aqui diz que ele tomou uma pedra e fez daquela pedra um travesseiro para repousar a sua cabeça. Nós que reclamamos de travesseiro de pena, de galinha, travesseiro de paina, eu já usei muito isso, e reclamava muito de palha de milho. Jacó, quem sou eu para reclamar? Jacó fez um travesseiro de pedra. Aprenda isso, irmão. Tem coisa pior do que você passa, tem situações pior do que você está passando. Tem homens dormindo, repousando sua cabeça na sarjeta, na pedra. Não foi só Jacó. Ainda hoje tem pessoas que fazem da sarjeta o seu travesseiro. Pensa nisso. Jacó então ele procurava um lugar para repousar. No verso de número 11, tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Jacó dormiu sobre uma pedra como travesseiro. Muitas vezes, amados, estamos como Jacó, em situações difíceis, nos sentimos como Jacó, problemas, dificuldades financeiras, problemas com os filhos, familiares, estamos carentes da bênção de Deus, necessitamos do agir de Deus.
Precisamos, na verdade, como Jacó, de um recomeço, ou melhor, de um começo, de algo novo. Precisamos que algo novo aconteça na nossa vida. Amados, existem pedras tão grandes em nossos caminhos, na nossa direção, que nós não conseguimos removê-las muitas vezes, que nós não conseguimos tirar da nossa frente. Quantas vezes nós olhamos para as dificuldades e eu não vou conseguir, desta eu não me safo, impedem a nossa caminhada, a nossa progressão, até mesmo como crente dentro da igreja, amados. O que fazer diante de situações? Então nós precisamos, aí sim, voltar lá em Mateus no capítulo 4, fazer aquilo que Jesus não fez, transformar as pedras em pães. As pedras que estão impedindo o nosso caminhar, as pedras que parecem para nós um pesadelo, nós temos que transformar essas pedras em pães. Como é que nós podemos transformar pedras em pães? Como é que eu posso, pastor, diante de uma circunstância, diante de uma dificuldade, como é que eu posso digerir esse problema, essa situação? Jacó, ele nos deixa uma lição para nós, irmãos. Nós vemos aqui no verso 11, que Jacó, ele transformou aquela pedra em travesseiro, que para muitos é um empecilho, que para muitos é a maior dificuldade, mas ele fez daquelas pedras um travesseiro, para poder descansar, para poder dormir. Então a primeira coisa que eu aprendo com Jacó, que em momentos difíceis, nós precisamos encontrar um tempo para descansar. Jacó estava exausto, cansado. Quantas vezes nós nos sentimos, amados, cansados da vida, cansados da nossa família, cansados do nosso trabalho. Então com Jacó eu aprendo que nós precisamos parar para descansar, para repensar a nossa vida, para encontrar soluções para a nossa vida. Oh, meu amado, precisamos descansar no Senhor, precisamos nos recorrer ao Senhor, para mudar a situação que você está vivendo, que você está passando. Então entenda uma coisa: para que essa situação mude, você precisa parar. Se eu quiser mudar minha direção, primeiro eu devo parar, para mudar a minha direção. Ninguém consegue mudar de direção andando, caminhando. É preciso parar para tomar uma decisão. Não adianta prosseguir o caminho se está dando tudo errado. Tem pessoas que insistem no erro, está dando errado e continuam. Não, amados. Você está cansado, está dando errado, pare. Descanse no Senhor. Jacó, ele descansou em meio à tribulação, em meio aos problemas, ele parou para descansar. Ele repousou. Ele sentiu que não adiantava prosseguir, cansado como ele estava, exausto como ele estava. Ele precisava parar para repor as suas energias, para que um novo dia surgisse na vida dele. A palavra de Deus nos diz, amado, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois de uma noite de sono, de repouso, o Senhor vai abrir novos horizontes. Vamos enxergar um novo caminho. Quando exausto, não conseguimos ver nada além daquele problema que está diante de nós. Será que
você está cansado como Jacó, fugindo como Jacó, se você olha as contas que tem que pagar, os compromissos que você tem, as dificuldades que você está enfrentando, com certeza você vai ficar sufocado com tudo isso. Isso vai lhe dar fadiga, isso vai lhe dar um derrame cerebral, isso vai levar você a um infarto no coração, claro, né? Que é no coração. Quantas pessoas, amados, que morrem fatigados, com derrames, infartos, porque ficam atribulados, tiram suas vidas, porque os problemas sufocam, as dificuldades sufocam, e as pessoas não encontram solução, porque estão perdidas em meio aos problemas. Amado, Jesus sabia que o pior mal dos últimos tempos seria a ansiedade, seria a depressão. Por isso mesmo que lá no capítulo 6 de Mateus, no verso 25, ele conta a parábola do lírio nos campos. Olhai para os lírios nos campos, olhai para os pássaros, que não trabalham, mas o Senhor os sustenta, o Senhor os guarda, o Senhor os veste, o Senhor os alimenta. Precisamos olhar muitas vezes para os lírios. Quantos de nós precisamos olhar para os pássaros? Amados, no sufoco do dia a dia, nas dificuldades, nos problemas, nós não conseguimos nem ver os lírios mais, não conseguimos ver os pássaros. Quantas vezes, no meu cansaço, no meu sufoco do dia a dia, com tantas coisas para resolver, eu pego minha bicicleta e sumo para o campo. Lá eu vou ouvir os pássaros, lá eu vou olhar as plantas, lá eu vou olhar o riacho, e ali o Senhor fala, ali o Senhor dá uma direção, ali o Senhor mostra um caminho. Pare para descansar, pare para repousar, dá uma olhada para os lírios, dá uma olhada para os pássaros que cantam, os lírios que florescem. Aprenda, amados, enxergue o cuidado de Deus com você. Como disse Jesus, se Ele olha para os lírios, se Ele cuida dos passarinhos, quanto mais não vai cuidar de nós? Quanto mais Ele não vai olhar para nós que somos imagem dEle, e nós nos afogamos com os problemas. Se você prosseguir cansado como está, com certeza não vai alcançar o seu objetivo, não vai ter rendimento. O Salmo 37, no verso 5, diz para nós: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, ou tudo Ele fará na tua vida. Entrega o teu caminho a Ele, quer dizer, confia, entrega o teu problema a Ele, confia nele, e Ele vai estar contigo. Estamos vivendo um momento, irmãos, aonde nós achamos que os novos governantes vão resolver o nosso problema. Nenhum governo vai resolver o teu problema, nenhum presidente vai resolver o teu problema. É você. Não fique esperando, porque você vai se decepcionar mais uma vez. Confia no Senhor. É Ele que manda a chuva, é Ele que manda o sol, é Ele que dá semente para semearmos. Não é nenhum nem outro que vai mandar a chuva na tua roça, que vai mandar o sol na tua roça, que vai dar a semente para você semear. É você, com suas mãos,
Aprenda a depender do Senhor, confiar no Senhor. Oh, meu amado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará na tua vida. Existem pedras no teu caminho, está difícil continuar a sua caminhada? Pega esta pedra, faça um travesseiro, descanse. Isaías 40:31. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, sobem com asas de águia, caminham ou correm, não se fadigam, não se cansam, porque a confiança dele está no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, igreja. Aqui não está falando no rei, não está falando no presidente, não está falando no governador. É aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor. O verso de número 12. Jacó fez daquela pedra um travesseiro, deitou ali mesmo para dormir. O verso 12 diz que ele sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Os anjos subiam e desciam por aquela escada. Amados, eu quero dizer para você, como homem de Deus, que em seu descanso, no seu sono, ainda que a cabeça sobre uma pedra, você vai sonhar, o Senhor vai dar sonho a você. O Senhor vai abrir portas em sonho para você. O Senhor vai mostrar um caminho para você. Jacó teve um sonho e ele viu que aquela pedra seria o degrau de uma grande escada. A pedra a qual ele estava deitado, encostando a sua cabeça, era o primeiro degrau da escada que subia até o céu, amados. A pedra a qual você repousa, ela te leva até o céu. Ela te fortalece. Ela é a tua esperança. Coloca a tua esperança nessa pedra, nessa dificuldade que você está passando, nesse momento que você está passando. Jacó, ele pôde ver. Nesta escada havia um grande movimento de anjos que subiam e desciam. Este sonho que teve Jacó era a força que ele precisava para continuar na sua caminhada, para continuar na sua missão. Sua vida, que parecia um pesadelo, agora estava sendo transformada por um sonho, com a cabeça numa pedra. Quero dizer para você, amado, enquanto você descansa com a cabeça nessa pedra, os anjos estão trabalhando por você. Os anjos estão lutando por você. Descansa no Senhor. Descansa nesse problema que você está vivendo, nesta luta que você está passando. O sonho de Jacó era a força que ele precisava para continuar a caminhada. Talvez o Senhor vai lhe dar a você ideias, porque os sonhos são como ideias para a nossa vida. Os sonhos nos dão uma razão para nós levantarmos no outro dia. Por isso que eu digo a importância de você parar e descansar. Você vai sonhar à noite. Eu estou dizendo para você, irmão, eu estou profetizando sobre a tua vida. Você vai sonhar nesta noite, e o sonho que você vai ter esta noite é o caminho que Deus está abrindo para você. Toma esta palavra para a tua vida. Estou como profeta de Deus neste lugar. Deus vai lhe dar um sonho nesta noite, e o sonho é a porta que Deus está abrindo, como foi na vida de Jacó. O sonho
Ele nos faz acordar animados. Epa, tem uma saída, tem um jeito. Amados, como é triste ver pessoas que desistiram de seus filhos, desistiram de suas famílias, só porque encontraram uma pedra no caminho, só porque encontraram dificuldades, assim como Elias, quando ele foi perseguido por Jezabel, entra numa caverna, eu quero morrer. Não é o fim, Jezabel não é o fim para a sua vida. Deus tem mais para você. Deus está com você. Não desista. Não pare. Eu quero dizer para você que o homem sem sonho, ele morre. Precisamos sonhar. No sonho de Jacó, anjos subiam e desciam, desciam e subiam. Isso significa que enquanto descansamos, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. A palavra de Deus diz que Ele dá aos seus santos enquanto dormem. Está na Bíblia, amados. Em meio às lutas, por isso que eu digo, descanse, deixe Deus agir. Hebreus capítulo 1, no verso 14. A palavra de Deus diz que quando nós oramos, há uma movimentação de anjos que trabalham por nós. Os anjos trabalham por nós. Verso 18, lá de Gênesis. Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada. Ô amado, não vai levantar 9 horas da manhã também, né? Aí não vai dar certo, né? Eu vou descansar, vou dormir até às 10. Deus está trabalhando mesmo, né? Eu vou levantar às 10. Está pronto o almoço, esposa? Não. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. O que fez Jacó? Ele transformou a sua pedra no altar ao Senhor. No altar. Ei, amado, pegue tua pedra, transforme ela num altar. Um altar de oração, um altar de adoração. Foi isso que Jacó fez. A pedra, ela tem que ser transformada, irmãos. Quantas pessoas, quantos indivíduos que só oram quando tem pedra no caminho, quando está passando por situação difícil, que só adoram quando está passando por situação difícil. Pega esta pedra, transforme ela em um altar de oração, um altar de adoração ao Senhor, irmãos. Eu vou fazer desta pedra o meu altar, e aqui eu vou orar, aqui eu vou adorar, por esta pedra eu vou orar, neste lugar eu vou adorar a Deus. Aquela pedra que era um problema, Jacó a transformou em um travesseiro. Parou, descansou, sonhou, e agora ele se levanta, toma aquela pedra e a transforma em um altar para adorar a Deus. Betel significa casa de Deus. Naquele lugar ele falou com Deus. Naquele lugar ele viu Deus. Naquele lugar Deus apareceu. Falou: Jacó, a solução para o teu problema é este. Enquanto nós não transformarmos nossa pedra num altar de oração e de adoração, nós não vamos ter, irmãos, a solução para o nosso problema.
Muitas pessoas, quando passam por problema, a primeira coisa que faz é deixar de orar, o contrário do que fez Jacó, é deixar de adorar, é deixar de ir à casa de Deus, é deixar de cultuar a Deus, e começa a murmurar, como aqueles espias murmuraram diante da dificuldade. Irmãos, não! Diante de problemas não é murmurar, não é reclamar. Diante de problemas é orar, é adorar a Deus. E Deus vai aparecer ali, faça um trono de oração, um trono de adoração, e Deus vai descer ali, amados. Deus vai se apresentar. Oh, querido, quando mais precisamos orar e adorar a Deus, nós murmuramos, não é verdade? Nós invertemos, nós fazemos o papel do diabo. O que o diabo quer que nós fazemos, porque deixamos de orar, deixamos de adorar aquilo que Deus quer, e nós vamos murmurar, que é alimento de Satanás. Ele gosta de murmuração, Satanás se alimenta de murmuração. E o diabo, ele gosta de colocar pedras no nosso caminho, no caminho do crente, para vê-lo parar de orar, para vê-lo parar de adorar, e para murmurar contra Deus. É estratégia do inimigo isso. E quantos ouvem? Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Deus, ele não tem culpa de nossos problemas. Deus não é culpado pelos nossos problemas. Muitas vezes as dificuldades que enfrentamos são consequências de coisas erradas que nós fazemos. Nós mesmos nos envolvemos em conflitos. Nós procuramos conflitos. E aí nós achamos que é Deus, nós culpamos Deus. Será que Deus tinha culpa de Jacó estar sendo perseguido por Esaú? Deus não tinha culpa. Será que Deus tem culpa do problema que você vive? Deus não tem culpa, amado. São escolhas que nós fazemos na vida. São sementes que nós plantamos. E a lei da semeadura é certa. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Quem planta espinho, vai colher espinho. Deus, ele não tem culpa da situação que você se envolveu, mas eu quero dizer uma coisa, ele te ajuda a sair. Ele te ajuda, se você orar, se você adorar, se você levantar um altar a Ele. Oh, querido, mesmo estando errado, quando nós recorremos a Ele, Ele nos ajuda. Precisamos transformar pedras em altar. Enquanto você não aprender a transformar pedra em altar, a sua vida não vai mudar. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, amados. O crente, ele não tem problemas. Você sabia que nós não temos problemas? Nós temos motivos de oração. Quando você se conscientizar disso, que você não tem problema, você tem motivo de oração, a sua vida vai mudar. Alguém tem motivo de oração aqui nesta noite? Irmãos, não diga mais eu tenho problema. Eu tenho um motivo de oração. Eu preciso orar por isso. Eu preciso orar por aquilo. Pega esta pedra que está impedindo o teu caminhar, transforme no motivo de oração, e você vai ver o agir de Deus. Você vai ver como Deus vai fazer. Nós temos motivos de oração no nosso dia a dia. Quando fizermos de nossos problemas um motivo de oração, os problemas, eles deixam de ser problemas, e eles vão se transformar em bênção na nossa vida. É assim que nós transformamos pedra em pão, através da oração.
nós podemos transformá-las em bênção para nós. Não é bênção, amados? Você está passando por uma luta, você está passando por uma dificuldade, aí você ora, Deus age, o que é isso? É bênção na tua vida. Você quer bênção? Tem que ter pedras. Se não tiver pedras, não tem bênção. Bênção não é ir lá fazer uma fezinha na loto, na telecena e ganhar o prêmio. Isso não é bênção. A bênção na nossa vida, ela vem em decorrência de quando nós buscamos a Deus. A bênção na nossa vida acontece, é resultado da nossa oração. Isso é bênção de Deus. Orei por um filho e Deus me deu um filho, disse Ana. Chorei por um filho e Deus me deu um filho, disse Ana. A esterilidade de Ana era uma pedra no caminho dela. E ela tomou aquela pedra, e ela orou por aquela pedra, e aquela pedra foi transformada em bênção, foi transformada em pão. Vamos aprender, amados. Estamos cheios de motivos de oração. Você está passando por tribulação, está passando por luta. Quanto mais pedras você encontrar, adore mais ao Senhor. A palavra de Deus diz que o tormento de Ana tornou-se tanto que ela não saía do altar do Senhor, amados. Ela vivia no altar em plantos, orando, clamando por um filho. E Deus deu o filho a ela. Se Ele deu para Ana, Ele vai dar para você também aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Deus é fiel. Mas precisamos fazer um altar daquilo que nós precisamos. Verso 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia que Ele estava neste lugar. Em meio às pedras, Deus estava lá. Muitas vezes nós imaginamos que Deus está somente dentro da igreja, num culto. Eu quero dizer, lá no meio das pedras que você está vivendo, no meio da sua pedreira, Deus está lá. Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Quantas vezes você perde a oportunidade de adorar a Deus, porque você acha que Ele não está lá no meio do problema. No redemoinho, Deus estava lá. Na aflição de Jó, Deus estava lá. Na fornalha, Deus estava lá. Na cova dos leões, Deus estava lá. Deus está com você, amado. Na cova que você está, porque Ele estava com José na cova. E se você está numa cova, Deus está com você nesta cova também. Se você está na fornalha, Deus está com você na sua fornalha. Por isso, amado, não perca a oportunidade de adorar a Ele. Não perca a oportunidade de levantar um altar e glorificar o nome dEle por aquilo que você está passando. Jacó pensava que estava sozinho, e ele não via a possibilidade de bênção naquele lugar. Mas a bênção estava ali. Jacó, ele pensou que nunca mais voltaria naquele lugar. Mas Deus lhe prometeu dar aquela terra para ele, para sua família. Aquela terra foi de Jacó, foi da família dele. Ele pensava que tudo ia se acabar ali, mas ali ele foi abençoado. Ali começou a bênção, a perseguição da bênção sobre a vida de Jacó. Começou ali naquele lugar, com aquela pedra que ele descansou a sua cabeça, irmão. Entenda isso. Deus quer começar a abençoar você a partir da pedra que você está vivendo,
A tua bênção começa aí. Toma posse, olhe para isso, olhe para esta possibilidade, irmãos. Jacó não via possibilidade alguma. Talvez o teu trabalho ou uma pedra, mas é o começo da tua bênção. É o princípio. Olhe com outros olhos. Sonhe, ouse sonhar, e você vai ver Deus te abençoar. Aquela pedra que era um problema na vida de Jacó, tornou-se um travesseiro para seu descanso, e uma oportunidade para ele sonhar. Ele pôde ver Deus naquele lugar, ele viu Deus trabalhando em sua vida. Deus começou a agir na vida daquele homem ali. Tudo porque ele levantou um altar naquele lugar. Ouse adorar a Deus. Quem sabe você está passando por uma luta, você não sabe o que fazer, como Jacó. Eu quero dizer que é o recomeço para você. Deus quer te abençoar a partir desse lugar, a partir desse momento, irmãos. Às vezes parece impossível quando você olha as circunstâncias, mas só tem pedra, só tem problemas aqui. Não, confia no Senhor, a tua bênção está ali, e você não depende de ninguém. É Deus que vai fazer, é Deus que vai agir. Enquanto você descansa, anjos vão trabalhar, anjos vão subir e descer, levando os seus problemas, trazendo as bênçãos de Deus para você. Será que você pode crer, irmão? Assim como Jacó, um fugitivo. Às vezes você pensa, mas eu não mereço. Eu também não mereço nada de Deus. Eu não sou merecedor de nada. Eu sou um pecador, homem falho. Assim como Jacó, ladrão, usurpador, enganador. Mas Deus estava começando ali uma nova fase na vida daquele homem. A palavra de Deus diz que aquele homem tornou-se riquíssimo. Deus abençoou Jacó de uma forma tremenda. Tornou-se um dos homens mais ricos, com boiada, gados. Um homem fugitivo, sabe o que ele tinha? Sabe o que Jacó tinha na sua fuga? Talvez nem uma peça de roupa para vestir. Talvez nem uma peça de roupa para vestir. Talvez não tinha uma sandália para repor. Ele não tinha nada. Ele foi sem nada. Ele partiu sem nada da casa de seus pais. Talvez com uma marmitinha de comida que a sua mãe fez, uns pedacinhos de bolos e pães, para não passar fome para o caminho, mas a jornada era longa, o caminho era difícil, mas a partir daquele lugar, exausto, talvez havia acabado a água, havia acabado o bolo que a mamãe fez, o pão que a mamãe fez, talvez ele parou ali, eu vou parar aqui, morrer nesse lugar. Mas ele sonhou, e ele viu que Deus estava agindo, irmã. Deus estava agindo na vida dele. Ele viu que Deus estava trabalhando na vida dele. Ei, Deus está trabalhando na tua vida. Deus está agindo na tua vida. Deus está fazendo na tua vida. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode transformar a tua vida.
transforme pedras em pães. Descanse sobre essas pedras. Adore o Senhor no meio dessas pedras. Levanta um altar com essas pedras. Use essas pedras para erigir um altar. O altar da adoração. O altar da intercessão. E Ele vai mudar a sua vida. Ele vai lhe transformar. Ei, a tua bênção vai chegar, irmão. Não desista. Não desanime. É o ponto de partida para a tua bênção. Deus começa uma nova fase na tua vida hoje. Se você levantar um altar com estas pedras que têm sido empecilho para você. Feche seus olhos. Faça como Estevão. Com os olhos fechados, olhe para os céus. Talvez você esteja sendo apedrejado. Talvez estão lhe tacando pedras. Recolha essas pedras, amado. Recolha essas pedras, faça um altar dela. Adore a Deus. Ore a Ele. Deus está nessa situação, nesse meio de pedras, nesse monte de pedras que você está vivendo. Deus está aí com você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Na tua casa preciso ouvir tua voz. Você está ouvindo a voz de Deus. Deus está aqui falando com você nesta noite. Aos teus pés me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Aleluia. Trago a cicatriz de alguém que tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance, tu tens o remédio da minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor.
vou te tocar, custe o que custar. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus, eu vou te tocar, custe o que custar. Aleluia. Será que você pode sair daqui transformado nessa noite, amado? Será que você pode sair desse lugar renovado, com uma nova esperança, sabendo que Deus está agindo, sabendo que Deus está trabalhando por você, sabendo que Ele não lhe abandonou, sabendo que Ele te ama, que o que você passa não é porque você está abandonado, mas é porque Ele quer perto dEle. Talvez você esteja tão distante dEle, talvez você se meteu em confusão, como Jacó, mas há um jeito, há uma salvação, há uma solução. Deus pode reverter a um novo começo para você. Descanse. Deus vai lhe dar sonhos, Deus vai lhe abrir portas. Senhor meu Deus e Pai, ó Todo-Poderoso, ó Deus, quantos deste lugar cansados, quantos que se sentem abandonados, quantos se sentem sozinhos, ó Deus, quantos não têm nem sentem mais a Tua presença, Pai. Quantos acham que foram abandonados até pelo Senhor. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, ó Deus, estenda as mãos sobre este lugar nesta noite, estenda as mãos sobre estas vidas nesta noite, Senhor, que eles possam ver uma saída, assim como Jacó, ó Deus da glória, naquele lugar ele pôde sonhar descansando ali, ainda que sobre pedras, mas ele pôde ver o Senhor, ele pôde sentir a Tua presença, ó Deus. Ah Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura sonhos. Ah Deus, cuida desse coração aflito, cuida desta alma cansada, esta alma desesperada, Pai, no nome de Jesus, pela Tua misericórdia, ó Deus, não precisamos de nada mais do que a misericórdia que o Senhor teve com Jacó. Esta mesma misericórdia nós pedimos a nós nesta noite. Ah Senhor, que esta noite possa ser um recomeço para muitos. Ah Deus, em nome de Jesus, mude, Senhor, transforma pedras em pães, transforma pedras em bênção, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Sai daqui desta noite com um pensamento novo, sai pensando coisas novas, sai daqui pensando em começar, recomeçar. Ninguém pode recomeçar se não parar e descansar, porque enquanto você para descansar, o Senhor vai lhe dar a direção do caminho que você deve tomar. O Senhor vai lhe mostrar. É Ele que abre portas, e a porta que Ele abre, homem nenhum pode fechar. Ande na direção de Deus, porque Ele é a solução para nós. Amém, amados? Glorifique o Senhor, porque Ele é digno dessa palavra.
louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Ô pastor, eu não poderia deixar de falar antes dos avisos, porque senão a minha mente vai trabalhando assim. É o seguinte, irmãos, hoje à noite eu estava me preparando para vir para a igreja, e eu acho tremendo que Deus fala muito comigo no banheiro. Não sei porquê, irmãos, não sei, com cada um ele fala de um jeito, mas eu estava no banheiro, me preparando para vir para o culto, e veio na minha mente assim, algo que encaixou dentro de tudo que o pastor falou, irmãos. E o cântico que vinha assim na minha mente era sobre aquelas 100 ovelhas. 100 ovelhas que o Senhor tinha no aprisco. E um belo dia ele foi contar as suas ovelhas, e um dia estava faltando uma. E esse cântico estava vindo assim, eu falei assim, nossa, eu não sei nem cantar, e estava vindo certinho o cântico. E veio aquela parte que fala que o Senhor deixou as 99 e foi buscar aquela que estava perdida. E aquela palavra vinha assim para mim, né, olhando e vendo a igreja. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que está longe do caminho do Senhor, ou se está desviado, ou se está machucado, está muito ferido. O Senhor manda dizer a você, meu irmão, minha irmã, o Senhor foi buscar você, o Senhor te ama muito, o Senhor foi buscar você, e Ele quer sarar esta tua ferida,